Olá, caríssimos alunos, amigos e amigas. Eu sou Rodrigo Larizati, delegado de polícia e professor de Direito Penal. Hoje nós vamos trabalhar no Saber Direito Responde. Hoje estamos com a Maristela, com o Jean e com a Eva, para a gente poder tratar de alguns temas importantes que se referem ao direito penal brasileiro, ok? Maristela, vamos lá? Qual é a pergunta? O que é o erro determinado por terceiro? É uma espécie de erro de tipo, onde o indivíduo acaba praticando o tipo penal, aquela forma incriminada prevista no artigo respectivo ao crime, sem saber que o está fazendo. É um erro de tipo, assim como o erro de tipo essencial do caput do artigo 20 do Código. A distinção está basicamente que o erro de tipo essencial do artigo 20 caput é um erro espontâneo. É o próprio indivíduo que acaba se equivocando quanto a alguma circunstância fática que faz com que ele tenha a falsa noção da realidade. Por sua vez, o erro provocado por terceiro tem o mesmo efeito no direito penal, afasta-se o dolo, mas é um erro que não foi espontâneo. Foi um erro produzido por terceira pessoa que tinha interesse naquela ocorrência criminosa. Dessa forma, no erro provocado por terceiro, aquele que age incutido em erro fica isento de responsabilidade. E aquele que provocou o erro é quem efetivamente irá sofrer as sanções penais e terá a responsabilidade incriminadora. Adentrando na temática feminicídio, qual a sua visão acerca do feminicídio e, após a lei entrar em vigor, se houve uma diminuição nos crimes contra a mulher? Vejam, o feminicídio nada mais é hoje do que uma forma qualificada de homicídio. O feminicídio ele se caracteriza quando ocorre um homicídio em violência de gênero. Nós temos a vítima mulher e o crime ocorrido justamente pela condição do sexo feminino. Então, é uma violência de gênero. Vejam que, em princípio, não seria suficiente, não bastaria tão somente que a vítima fosse mulher, mas sim que a motivação desse delito, não é? O elemento subjetivo que o indivíduo autor do delito tem é efetivamente agir contra a mulher pelo fato de ser mulher. Leva-se em consideração, então, efetivamente a violência de gênero. Não basta ser a vítima uma mulher. Veja, já mesmo com o advento da nova norma, até agora não foi possível a gente aferir se houve alguma redução significativa dos casos de crimes contra mulheres, de homicídios contra mulheres, que agora caracterizam a figura do feminicídio. Nós sabemos que, infelizmente, não basta a alteração normativa, não basta o aumento de determinadas sanções penais para que isso surta um efeito efetivo, um reflexo consistente no que diz respeito à criminalidade social. Caso contrário, não é? Os crimes hediondos deixariam de ser praticados ou teriam uma diminuição sensível desde a sua edição em 1990. Até um detalhe importante a gente lembrar aqui, os ensinamentos de Cesare Beccaria, que dizia que o que garante a efetividade, o que traz tranquilidade social a partir da aplicação de uma pena, não é a dureza da pena, não é o rigor da pena, mas sim a certeza dela. Vejam, o que aconteceu com o feminicídio é que, nesse caso, se trata de um homicídio com pena de 12 a 30 anos de reclusão. O homicídio simples tem pena de 6 a 20. O qualificado tem pena de 12 a 30. E o que aconteceu com a edição da norma que trouxe a figura do feminicídio foi justamente criar um novo inciso no parágrafo 2º do Código Penal, do artigo 121 do Código Penal, o inciso de número 6, qualificando essa figura. Então, o que nós temos no feminicídio hoje é tão somente uma forma de homicídio qualificado, que é tido sim como crime hediondo. Lembrando que os homicídios hediondos são aqueles que são qualificados ou, se simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Não foi possível ainda, pelo pouco tempo de edição da norma, verificarmos se já existe algum reflexo na criminalidade social por conta da edição da lei do feminicídio, Jean. Em relação às teorias de conduta, qual a diferença da teoria causalista para a teoria finalista? Vejam, a conduta é um elemento fundamental no direito penal.
Porque a conduta é o comportamento humano através do qual a gente consegue aferir qual é a vontade, qual é a consciência do sujeito no momento em que ele pratica aquele determinado comportamento, ok? Na história do direito, sempre se buscou a justiça penal, que é punir autores de delitos conforme exatamente e na proporcionalidade dos crimes que são praticados por eles. E nessa análise, a conduta passa a ser fundamental. Nós sabemos que o direito penal trabalha basicamente com o crime doloso, onde há a intenção ou a assunção do risco em se produzir um resultado lesivo. E é justamente na análise da conduta que nós encontramos essa intenção, que nós encontramos essa vontade e consciência. Então veja, Eva, na história do direito sempre se buscou fazer justiça. O indivíduo comete um delito, nós precisamos saber que delito é esse para puni-lo de forma equilibrada. E nesse decorrer de história, esse transcorrer de história, foram surgindo algumas teorias que tratam da conduta. A primeira teoria era a teoria chamada causalista. Tá? Teoria causal ou causalista. Para essa teoria, não importava, em primeiro plano, qual era a intenção que o indivíduo tinha quando praticou o seu comportamento criminoso, mas sim o que ele havia causado. Então se dava uma importância maior ao resultado advindo desse comportamento na hora de definir um crime. Então vejam, se o indivíduo aponta a arma para sua vítima e atira contra ela, causando uma lesão, havendo um tiro de raspão, não interessa para a teoria causalista se a intenção era matar. O que interessa é, causou lesão, é lesão corporal. Então a teoria causalista não levava em consideração o elemento intencional. Acontece que em 1931 na Alemanha, Hans Welsel, ao analisar a conduta, percebeu que a teoria causalista não atendia o que o direito entende como sendo justiça criminal, justiça penal. Não era equilibrado. Porque Welsel notou que crimes, condutas, são comportamentos humanos, por excelência. Não é? Por essência, são comportamentos humanos. E o que distingue o ser humano é efetivamente a sua capacidade de raciocinar, racionalizar, melhor dizendo. Ou seja, o que distingue o ser humano de qualquer outro ser animado é o fato dele poder ter vontade, dele ter intenção, de tudo aquilo que ele faz ser finalisticamente voltado a um determinado objetivo. Daí, inclusive, veio o enunciado da teoria de Hans Welsel, a teoria finalista. Welsel dizia, tudo que o ser humano faz, sem qualquer exceção, é finalisticamente voltado a um determinado objetivo. E a partir do instante que, ao trabalhar com o crime, nós deixamos de lado essa finalidade, nós estaríamos negando a essência do ser humano. E pela teoria finalista, então, passou a ser fundamental a análise do dolo, da intenção. Então, notem, o indivíduo aponta a arma para a vítima e dispara contra ela. Acerta um tiro de raspão. Qual é o crime? Para a teoria causalista é mais simples. É uma análise puramente objetiva. Causou lesão, é lesão corporal. Causou morte, é homicídio. Já para a teoria finalista, é exigida uma análise muito mais aprofundada para saber, pois bem, quando o indivíduo atirou em sua vítima, o que ele pretendia com isso? Qual era a finalidade? Qual era o objetivo desta sua conduta? E aí, nesse momento, a intenção passou a ser o elemento mais importante do direito penal brasileiro e o que vigora até os dias de hoje. Hoje é pacífico o entendimento doutrinário, na jurisprudência, que o direito penal brasileiro, salvo algumas exceções, claro, adota teoria finalista de Hans Welsel. Qual a punição de um crime tentado? Vejam, o crime tentado, ele tem punição de acordo com o artigo 14, parágrafo único do Código Penal Brasileiro. Em regra, Maristela, se pune o crime tentado com a mesma pena daquela figura consumada, mas reduzindo-se de 1 a 2 terços. Em regra isso, porque o próprio parágrafo único deixa muito claro, diz, salvo disposição em contrário. Então é possível sim que nós tenhamos um crime consumado com mesma pena que tentado,
mas a ideia, não é? O que prepondera no direito penal brasileiro é que, uma vez havendo a figura tentada, a forma tentada, o que ocorrerá é uma redução fracionada de pena na ordem de 1 a 2/3. Bom, gente, por hora é isso. Vamos para um breve intervalo e, dentre instantes, retornamos com o Saber Direito Responde. Voltando com o nosso Saber Direito Responde de hoje, vamos continuar com as nossas perguntas. Vamos lá, Jean. Professor Rodrigo, diferencia as qualificadoras objetivas e subjetivas do homicídio? Vamos lá, vejam. Qualificadoras são circunstâncias acessórias, adicionais a uma forma básica, a uma forma simples de uma figura típica. Então nós temos matar alguém, homicídio, na forma simples. E aderido a essa forma simples, circunstâncias que agravam o crime, trazem maior reprovabilidade e com isso qualificam, alterando a pena. Essas circunstâncias qualificadoras, elas se diferem em duas ordens, Jean. Elas se diferem em ordem objetiva e ordem subjetiva. Aqui muito simples para o homicídio, que é o matar alguém. Pense, se a qualificadora disser respeito à forma de execução, ao como matou, tá? O meio de execução, modo de execução, nós temos uma qualificadora de ordem objetiva. São aquelas que nós encontramos nos incisos 3 e 4 do parágrafo 2º do artigo 121. De outro lado, nós temos as qualificadoras de ordem subjetiva. Estas não se referem aos meios, modos, forma de execução, mas sim à motivação do crime, aos motivos determinantes, ao móvel do crime, à intenção. Então nós temos, por exemplo, o homicídio por motivo fútil, é a intenção, é o motivo, qualificadora subjetiva. O motivo torpe, qualificadora subjetiva. Aí temos o homicídio com emprego de veneno, fogo. É por quê ou como matou? Como matou. Usando veneno, usando fogo. Então, uma qualificadora de ordem objetiva. Aqui façamos duas perguntas muito simples para as qualificadoras de homicídio. Por que matou ou como matou? E aí nós saberemos se ela é uma circunstância subjetiva ou objetiva, respectivamente. Qual a diferença entre tentativa e desistência? Vejam, na tentativa e na desistência voluntária, o que nós temos é o início da execução do iter criminis e a não consumação daquele delito. A distinção entre a tentativa do parágrafo do artigo 14, inciso 2, para a desistência voluntária do artigo 15 é que tipo de circunstância evitou a consumação. O artigo 14, inciso 2 diz: o crime é tentado quando iniciada a execução, não consuma por circunstância alheia. São as chamadas circunstâncias exógenas. Ou seja, o criminoso queria continuar na sua execução, mas não pôde mais, porque foi impedido por algo externo a ele, alheio a ele e exógeno. Então, tentativa inicia a execução e não consuma por circunstância exógena, alheia. Já a desistência voluntária é aquela situação em que, iniciando a execução do crime, crime intencionado por ele, sujeito, ele muda de ideia no decorrer da execução. E mesmo podendo continuar naquela execução, Eva, ele resolve parar, ele muda de ideia. Então aqui a gente inverte a ordem dos verbos poder e querer. Na tentativa ele quer continuar, mas não pode mais porque está impedido por circunstância alheio à sua vontade. Já na desistência voluntária, ele pode perfeitamente continuar, tem todas as condições para continuar na execução do crime, mas ele não quer mais. Podendo continuar, ele não quer mais. Diferença importante é que na hipótese da tentativa, nós teremos a pena do crime consumado reduzida, como nós mencionamos agora há pouco. Já no caso da desistência voluntária, o que surge é a chamada responsabilidade residual. Ele só responde por aqueles atos que ele tiver praticado até aquele momento. Uma lesão corporal, uma invasão a domicílio, um crime subsidiário, um crime de menor gravidade, de menor monta. O que é o iter criminis? Iter criminis é o percurso pelo qual o sujeito tem que passar para incorrer na sua figura criminal. Tá? Essa análise, essa teoria, nós só trabalhamos quando falamos de crime doloso. Tem que ser crime doloso.
Tá? Então, quando o indivíduo imagina cometer um roubo, cometer um homicídio, crime doloso, ele tem que passar por 4 etapas, 4 estágios. O primeiro deles é a cogitação. E cogitar não significa premeditar, preparar, engendrar. Não. Cogitar significa passar pela cabeça a ideia do crime. Tá? Pensar no crime. Pois bem, pensou no crime, parou, basta? Não. Ele precisa prosseguir nesse itinerário. Então ele sai da cogitação, vai à preparação, segue para a execução, para ao final alcançar a consumação do delito. Sendo que ainda existem delitos que vão para uma 5ª etapa, que seria o exaurimento, só para algumas figuras penais bastante peculiares. Então, o iter criminis é justamente esse itinerário que começa pela cogitação, passa à preparação, segue à execução e alcança a consumação. Lembrando que a responsabilidade penal só surge a partir do primeiro ato executório. Não se pune por cogitar e não se pune por preparar um crime. Na preparação, há a exceção se dentro dela já existir um fato que por si só seja crime. Um exemplo do indivíduo que compra uma arma ilegal para executar um homicídio. A compra da arma é um ato preparatório. Não pode responder por homicídio porque ainda não executou, mas é um ato preparatório que sozinho já é um crime de porte legal de arma. Aí ele poderia sim estar sujeito à sanção penal. Então, o iter criminis são essas 4 clássicas fases do itinerário criminoso doloso. Por gentileza, conceitue crime possível. Veja, o crime possível é uma forma de tentativa. É a chamada tentativa inidônea, tentativa não punível, prevista no artigo 17 do Código Penal Brasileiro. Então, a primeira coisa importante para a gente falar de crime possível é que se trata de uma tentativa. Ou seja, o indivíduo quer cometer o delito, inicia a execução desse delito e não consuma por circunstâncias alheias. É uma tentativa de crime. Mas aí vem o artigo 17 e diz claramente, não se pune a tentativa, pois bem, é uma tentativa, está escrita lá no artigo do Código Penal, não se pune a tentativa quando, por absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia absoluta do meio, não pode consumar-se o crime. Então, a partir do instante em que é impossível, fisicamente, naturalmente, que esse crime se consume, ninguém poderia responder por haver tentado praticá-lo. Exemplos clássicos. O indivíduo quer matar o seu desafeto, o desafeto está deitado numa rede e o indivíduo atira contra ele sem saber que ele já havia tido infarto e morrido. Houve tentativa, queria matar, iniciou a execução, disparou contra a vítima, mas não matou porque já estava morto. É uma circunstância alheia. Então, se nós analisarmos, é uma figura de crime tentado, é uma tentativa de homicídio, mas seria uma tentativa inidônea por absoluta impropriedade do objeto. Nesse caso, notem, é uma circunstância de natureza puramente objetiva, porque a intenção em praticar o crime está presente, ela é clara, ela é evidente. Mas aí o direito se rende à natureza, ao jusnaturalismo. Não dá para matar alguém que já está morto. O objeto é absolutamente impróprio. Então, são 2 circunstâncias. A absoluta impropriedade do objeto e a ineficácia absoluta do meio de execução do delito. São as formas de crime possível previstas no Código Penal Brasileiro. Qual a diferença entre imputabilidade e semi-imputabilidade? Vejam, isso nós trabalhamos com a imputabilidade e semi-imputabilidade quando tratamos de um critério chamado biopsicológico no direito penal brasileiro, que só é aplicável, Eva, aos insanos, doentes mentais, portadores de anomalias mentais, desenvolvimento incompleto ou retardado, e aos ébrios eventuais que venham em alguma circunstância ocasional, cometer um delito. Quando nós pegamos o artigo 26 do Código Penal, que fala especificamente da inimputabilidade pela doença mental, nós percebemos que não basta, para ser isento de pena, que ele tenha uma doença mental. O simples fato de ser doente mental não é suficiente para torná-lo inimputável. É necessário que ele seja doente mental, tenha o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas que isso o tenha tornado inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito. Está escrita essa expressão lá no artigo. Tá? Então, ele tem a anomalia biológica e que psicologicamente o tornou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Esse é
isento de pena. A ideia é, ele é portador da anomalia e essa anomalia afetou 100% da sua capacidade da psique, a sua capacidade de entendimento e discernimento. Esse é o inimputável. Já no parágrafo único do artigo 26, o que nós temos é o indivíduo portador de perturbação da saúde mental, desenvolvimento incompleto ou retardado, também possui, portanto, anomalia biológica, mas ela o tornou não inteiramente capaz. Cuidado com as duas expressões. Olha o inimputável. Tem a doença. É inteiramente incapaz. Ou seja, o grau de comprometimento da psique dele por conta da anomalia é total, é inimputável, isento de pena. Já no parágrafo único, também tem a anomalia, mas a anomalia o tornou não inteiramente capaz. Ou seja, o comprometimento é parcial. Ele ainda tem alguma capacidade para entender o mal. Nesse caso, é o semi-imputável que nós temos no Código Penal, e ele não fica isento de pena, mas sim tem a sua pena reduzida por conta dessa parcial capacidade que ele possui para entender os atos ilícitos que pratica. O simples fato de ser mulher caracteriza feminicídio? Vejam, o feminicídio, ele exige que haja uma violência de gênero. Não é o simples fato da vítima ser mulher suficiente para caracterizar essa qualificadora do homicídio. É necessário que haja a intenção clara por parte do agressor, por parte do homicida, em violar aquela vítima pelo fato dela ser mulher. Então, o feminicídio exige que o crime tenha sido motivado pela condição do sexo feminino, o que está previsto no parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Então, não, Maristela, não basta ser mulher. Tem que ser violência pelo fato de ser mulher. Tem que ser violência de gênero para caracterizar o feminicídio. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, é www.tvjustiça.jus.br.